Olá, divinos e divinas, muito boa tarde. Hoje na nossa cozinha encantada, nós temos aqui um convidado muito especial, nosso querido Alan Camargo. Ele vai falar sobre nutrição, mas ele não vai falar só sobre nutrição, nutricionismo. Ele vai falar de nutrição e a magia. Por quê? Ele é um bruxo. Olha que menino lindo. Seja muito bem-vindo, querido. Estou muito Obrigado, feliz Thaís. de você estar aqui, de ter aceito o convite. E a gente tem muita coisa para conversar. Com certeza. Vamos lá se apresentar? Bom, então, como ela disse mesmo, né? Me chamo Alan Camargo, sou nutricionista. Hoje eu trabalho muito mais com a parte esportiva, né, estética, envolvendo, né, tudo que diz respeito à autoestima das pessoas. Mas eu também tenho um apreço muito grande pela terapia holística, né? Eu também trago muito isso para as minhas consultas com os meus pacientes hoje. Estou me formando enquanto terapeuta holístico também, devido à importância que é, né, de fazer a pessoa conseguir ter uma adesão melhor à dieta. E como a Thaís disse mesmo, também tem essa questão que eu descobri, né, a respeito do meu sangue, por ter sangue indígena, eu descobri a respeito da bruxaria tem cerca de 2 anos. Tem sido uma novidade muito grande para mim, né? Então, para quem ainda não sabe, né, a bruxaria nada mais é do que a nossa conexão ali com a natureza, né? A gente poder se proteger, se curar a partir das ervas, a partir dos cristais, né? E a partir principalmente do plano mental, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Minha parte da vertente da bruxaria é muito mais voltada ao xamanismo, né? As medicinas da floresta, na qual me introduziu aí para espiritualidade de maneira geral, e estou me encontrando, digamos assim, eu me encontrei, digamos, né, Foi o que te principalmente. levou à nutrição Na também? verdade, não. A questão de nutrição foi muito mais por um apreço pela musculação. Né? Olha. Então, a musculação, né, a questão estética em si que me levou, lá quando eu tinha 15, 16 anos de idade, a escolher a carreira que eu tenho hoje. Por isso que hoje, né, depois do despertar, digamos assim, depois que a gente percebe, né, que a gente... Ele é um menino, gente. Pois Tá falando, é, parece que ele tem sim. muitos anos, mas ele é um moço ainda. Pois é, 27 aninhos e, bom, E já com toda essa bagagem legal aí. exato. Antes de tudo eu tenho um propósito para cumprir aqui, né? Assim como todos nós. E eu tô aqui para isso, exatamente para poder divulgar, disseminar conhecimento e poder auxiliar outras pessoas, né? De forma aí mais bacana, mais interessante e que a gente possa unir conhecimento. É isso aí. Então vamos lá. O que que a bruxaria e a nutrição têm em comum? O que que a gente pode utilizar uma coisa e outra? Bom, a primeira parte que eu queria trazer para todo mundo é a respeito da importância que é a alimentação para o plano corpo, mente e espírito, porque essa história de corpo, mente e alma, antes de tudo, é um caminho, né? Então a gente trazer pro plano em si, né, do nosso corpo, tudo que é necessário por parte da alimentação para que a mente haja como de fato precisa, né? Então, isso a gente encontra, né, a importância do mental, como a primeira lei universal que a gente tem por parte do Kybalion, né, que algumas pessoas chamam, né, de escrituras são tradições egípcias, né, de 1500 a.C., as quais regiam, né, algumas tradições daquela época e as quais as pessoas daquela época, né, no Egito também seguiam à risca e que a gente leva até hoje, né, e que são estudos que são aplicados por pessoas também do meio e que, de certa forma, são muito importantes. Então, a primeira lei universal do mentalismo, né, de que tudo é mental, de que o Criador, né, antes de tudo, antes de, digamos assim, assim como diz a doutora Ana Beatriz, né, explodiu nesse orgasmo, aquela explosão que foi o Big Bang, que perdura aí até hoje. A gente, tudo isso, né, tudo que foi criado antes foi pensado. Então, nós também, como co-criadores, também temos o poder não de criar, mas de co-criar de acordo com o que já existe. E para isso acontecer, a gente precisa, obviamente, né, atingir, consumir pela alimentação, tirar da terra determinados alimentos que são essenciais, que a gente precisa, que são quase que praticamente obrigatórios, né, para que a gente tenha a mente funcionando em plenitude, para que a gente consiga então ter plena capacidade de visualizar o que a gente quer que aconteça, né, porque mais uma vez tudo começa aqui, antes de sair, né, para o plano material. E aí entra a questão das cores no prato, né? Que infelizmente boa parte das pessoas hoje, devido à correria, devido questões mesmo do dia a dia, né? Não acessibilidade a determinados alimentos, acabam não consumindo e não trazendo para a alimentação.
que são basicamente no prato, né? Cores como o verde, que a gente vai encontrar em folhas de maneira geral, no brócolis, no aspargos, o vermelho, que a gente vai encontrar ali no tomate, no pimentão, o roxo, que não só a gente encontra na beterraba, exatamente que é o mais comum de pensar, mas... E todo mundo mete a boca na beterraba. Exato. Que ela engorda, que ela tem açúcar, que ela tem um monte de coisa, né? Exatamente. Mas é tudo natural também, né? E se tem na natureza, mesmo? de certa forma, sim, de fato, e se tem na natureza, e se é comestível, tem um porquê, existe um porquê, e é importante que a gente relembre o porquê, né, para que aí, mais uma vez, a gente traga para o nosso corpo em plenitude tudo que precisa. E são pigmentos tão sensíveis, Thaís, que a gente, boa parte das vezes, não consegue nem suplementar. Quer dizer, nem um suplemento, de fato, né, substitui o que é ingerir o alimento natural. Realmente, exato. Porque a partir do momento que a gente tenta trazer para a cápsula, já oxida, né, a molécula, quer dizer, ela perde as propriedades dela de maneira muito fácil. Então o ideal é a gente comer mesmo do natural. O rabanete ele tem a cor, né, avermelhada ou roxeado, mas dentro ele é branco. Ele entra nessa coisa também do roxo? Entra também, assim como a batata doce também, é um ótimo exemplo. É batata doce. Exato, batata então roxa. Com a casca, né, a importância de consumir a casca, de aproveitar o alimento como um todo também. Tá. Com certeza. Porque se a gente for pensar, é na casca que tem muito nutriente também, né? Também. Que a gente, por exemplo, faz o brócolis, né? A gente cozinha o brócolis e joga aquela água fora. Quer dizer, a gente está jogando o melhor da fruta em si. Se a gente for pensar, é um quadro que se repete de certa forma, né, na criação. Então, assim como, né, a fruta, ou então, né, a verdura, o legume, ele tem na casca a maior parte de nutrientes, o ser humano também traz, né, na gordura comer, em si, ele também tem na gordura, que a gordura nada mais é também do que um estoque de vitaminas que a gente possui para a imunidade, para a gente poder ali, né, funcionar, né, viver em plenitude, né, com uma imunidade bacana, uma saúde bacana. E aí entram, mais uma vez, as questões das cores, né, então já falei do verde, vermelho, o roxo, e o laranja, né, que, mais uma vez, se falta no prato, com certeza, cenoura. Você tem abóbora. Abóbora também, né? Exatamente. Você tem as frutas, né? O mamão, a laranja. Sim, total, com certeza. Amarelo, também entra o amarelo, que aí entra melão, a banana. Também, o amarelo é um pouquinho mais... O abacaxi e o verde também, melancia, vermelho. Exato, e o amarelo acaba sendo um pouquinho mais fácil de a gente consumir na alimentação, né? Por parte de batatas, principalmente, né? Sim. Agora, esses outros alimentos, a maior parte da população, infelizmente, acaba deixando de lado e acaba sendo um grande problema. Só que aí vem aquela coisa assim, né? A batata é a grande vilã, né? Das dietas, porque engorda, porque não pode, porque, né? Como é que fica isso? Na verdade... aí que entra a questão de planejamento, né? De você entender o porquê de você consumir cada um dos alimentos e você variar a dieta ao máximo possível. Quer dizer, comer um pouquinho de tudo, como todo mundo já sabe que é mega importante, a gente precisa disso. Então, se a gente deixa faltar alguma coisa no prato, é um problema de certa forma. Claro que não é todo dia que a gente vai conseguir comer de tudo, né? Um dia a gente vai conseguir comer de carne, de frango, de peixe, a gente vai conseguir consumir da batata doce, da batata inglesa, da mandioca, da mandioquinha, mas... Mandioquinha. Exato, mas de qualquer forma, no dia a dia, né? A gente poder variar o máximo possível. E é sim uma fonte de carboidrato, tem sim, né? Calorias, obviamente, é uma fonte de energia para o nosso corpo, mas tudo vai depender da quantidade que você coloca, com a frequência que você consome. E muito pelo contrário, a batata inglesa é diferente do que a maior parte das pessoas pensa, é muito menos calórica, né? Por ter muito mais água. A própria batata doce, que é considerado muito mais, digamos assim, saudável, ela tem muito mais calorias. Para cada 70 gramas de batata doce, em média, a gente precisa de 160, 170 de batata inglesa para chegar nas mesmas quantidades de calorias. Então, pelo contrário, a batata inglesa ela é até mais interessante nesse sentido, para quem busca, claro, emagrecer ou fazer uma manutenção de peso. E aquela coisa também, né, gente? Não comer a gordura, né? A batata frita que é tão gostosa. Tão boa. Mas aí comer um purê, alguma coisa nesse sentido também, né? Total. E, mais uma vez, não é que a gente vai restringir de tudo, né? Uma batatinha frita de vez em quando, poxa, a gente vai consumir, mas sabendo que é algo que encurta a nossa vida, né? De certa forma, o mais interessante é que a gente limite isso a uma no máximo 2 vezes na semana, né? E não só batata, eu digo
besteiras de maneira geral. E a gente pode pensar, voltando na bruxaria dessa comida, a gente pode pensar assim, de trabalhar os elementos também. Então, Total. quando a gente faz a harmonização, tem um grupo de Lilith, né? Inclusive agora a gente está fazendo a harmonização porque elas vão entrar para consagração, né? Então a gente faz um mês voltados para os elementos. Tudo bem. Então esses elementos, então você tem o fogo, que você vai consumir carne, porque é o vermelho, consumir bastante frutas vermelhas, então a melancia, a maçã, o morango, as frutas vermelhas, vinho, então você vai ter que trabalhar essas cores, essa composição de cor aí. Exato. E por isso também, né, em tradições da Umbanda, por exemplo, né, que a gente vai encontrar, que existem dietas específicas para cada entidade. A gente tem É pela questão energética vibracional que a gente acaba trazendo do alimento para o nosso corpo. Então, obviamente, né, em determinados preparos, como para Hecate, no caso, né, de consumir determinados alimentos para você melhorar a sua vibração, para você... roxa. Ótimo, perfeito. Deixar essa vibração mais próxima possível do que a entidade, para existir uma maior conexão. Assim como você também, de certa forma, vai excluir determinado tipo de alimentos para que isso não interfira ali, de certa forma, de ser uma energia contrária ao que você de fato busca e que não atrapalhe essa conexão que você espera ali, né, com a entidade que você quer entrar em contato. Então é bem interessante isso, porque você pode não só fazer toda a parte do ritual, mas você se preparar antes para aquele ritual comendo esses alimentos. Total, né? Com certeza. É a questão do preparo, né? A questão do preparo para você se apresentar de determinada forma para aquela figura, né? Para aquela entidade, para aquele ser, seja lá como vocês quiserem chamar, para que a gente consiga ali uma melhor conexão, como eu acabei de falar. Ervas, o que você traz da essa parte indígena aí de ervas dentro da nutrição aí que a gente pode... Olha, acho que principalmente a questão, mais uma vez, energética, vibracional, do que as ervas têm, né, de capacidade não só de limpeza para o nosso corpo, né, que acho que é o que a maior parte das pessoas acaba buscando, por parte das ervas em si, por parte dos banhos também, mas não só de fora para dentro, na camada em si externa, né, quando a gente faz um banho, né, pela nossa pele, mas também o consumo desses alimentos por parte da alimentação que vai de dentro para fora. Tem algum chá detox que a gente pode começar de manhã tomando? Olha, que a gente já pode, inclusive, assim, dar aquela energizada, aquele poder de bruxa, de bruxo, tem alguma coisa? Olha, acho que o principal seria a respeito da imunidade, que não são bem ervas, né? A gente vai usar ali talvez da cúrcuma, a gente vai usar do própolis, né? A gente pode usar também de um meio limão espremido, fazer um shotzinho com tudo isso no começo da manhã, exatamente para que a gente tenha esse combo antioxidante, que no caso, com esse shotzinho, por exemplo, se eu gripo uma vez no ano é muito, Thaís. Tá. Muito. E você toma todo dia? Todo santo dia, de manhã, assim. Como é que você faz ele? Basicamente, olha, com um pouquinho só de água, porque o gosto não é dos melhores, né? Porque não pode colocar adoçante, açúcar, né? Pra não dar nenhum gostinho. Então, uma colherzinha de sopa bem rasinha, né? De cúrcuma, 10 gotinhas. Pois é. Mas ela é fantástica inclusive para dores, né? Com certeza, pela ação anti-inflamatória que ela tem. Exatamente. Então, a ação anti-inflamatória ela também vai ser antioxidante, também será anti-inflamatória. Ela vai ajudar no corpo como um todo, né? Não só com dores musculares, articulares, mas também para prevenir, né, qualquer agente externo que tente te adoecer, seja por bactérias, vírus, como no caso de uma gripe aí, causada por um vírus, por exemplo. A gente vai dar um intervalo e ele vai voltar a falar dessa receita do chá direitinho, como que ele faz, tá bom? A gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente, às 1h30 da tarde. E quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo. E eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada. A gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Retornando, e o Dr. Alan vai dar agora a receita do chá que ele faz de manhã para a nossa imunidade.
O shot matinal. Shot matinal. Exato. Ai, agora tudo tem nome, né, gente? Vamos lá. Com certeza. Então, bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Shot porque é pequenininho, não é isso? Exato. E porque, assim como um shot, por exemplo, de tequila, de uma bebida alcoólica que você toma de uma vez, a ideia é que seja também dessa forma, porque o gosto não é dos melhores. Então é lá. Vai, tomou, acabou e pronto. Exatamente. Vamos com lá. certeza. Isso aí. Então, bom, em um copinho com 2 dedinhos de água, você coloca uma colherzinha de cúrcuma, né, tradicional mesmo, 10 gotinhas de extrato de própolis, tem que ser o extrato, porque é onde tem a maior concentração, o gosto é ruim, bem ruim, mais uma vez por conta disso o shot, e meio limão espremido. Então fez a mistura disso, né, no copinho, né, não precisa nem de colher ou algo do tipo, a não ser que vocês queiram misturar, dá pra mexer bonitinho com a mão, e simplesmente já mandar tudo para dentro e na sequência mandar um pouquinho mais de água também, porque vai ficar o resquício na boca, vai ficar um pouquinho mais amargo, né? Mas agentes antioxidantes são realmente dessa forma, né? Que a gente encontra ali em ervas principalmente um pouquinho mais amargas, digamos assim. É legal. Você estava falando que você começou por conta da estética e tal. Óbvio, né? Que os nossos telespectadores vão querer saber se existe alguma dica daqueles chazinhos que a gente pode tomar que vão queimando gordura. Existe? Olha, existem alguns para otimizar, Lógico que, né? nada que vá fazer um milagre. Você tem que trancar a boca também, né? Não é só o chá, mas... Exato. Pela natureza, por exemplo, da cafeína, a gente consegue ali extrair, né, o melhor dela para que ela vá aumentar seu foco durante um exercício, né? E existe essa questão de, né, por exemplo, suplementos que eles fazem, né, que a indústria faz hoje, elas vêm das plantas de certa forma, né, em grande maioria, né? Não são sintetizados em laboratório. E... com esse combo, né, que é criado, a ação que eles, o que a cafeína, por exemplo, né, acho que é o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês, vai fazer é basicamente, né, disparar a adrenalina no nosso corpo para que ela vá lá no tecido adiposo e traga essa gordura para a circulação. Agora, o que ninguém conta pra gente, né, para o público de maneira geral, é que se você não está em uma dieta com déficit calórico, ou seja, consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta, ou então fazendo exercício naquele momento específico, né, meia horinha depois, por exemplo, depois de tomar a cafeína, essa gordura da circulação ela vai voltar para o tecido adiposo de qualquer forma, porque o nosso corpo ele busca a sobrevivência, né, ele vai buscar o máximo possível exatamente não desperdiçar nada, né? A natureza não desperdiça nada, tudo é reaproveitado, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Da lei da física a gente também traz para a realidade do que é a sobrevivência do nosso corpo. Então seria legal, por exemplo, eu vou fazer minha hidroginástica, vou fazer minha musculação. Meia hora antes eu tomar um café? Com certeza. Ai, que legal. Olha, gente, que maravilha. Sim, para otimizar, para melhorar a performance do treino, para melhorar o seu foco, né? Dar uma despertada a mais. Que bacana. Com certeza. Aí ter essa ação, né, de você conseguir usar mais gordura com fonte de energia. Por isso que a gente fala, né, que o café acorda, né, que a gente não deve tomar o café à noite porque ele desperta, né, a gente não consegue dormir, né. Total, com certeza. E aí entra, claro, para quem tem ansiedade, depressão, né, tem que tomar cuidado ao máximo possível, qualquer tipo de transtorno em si, mental, que a pessoa também tenha, né, funcionamentos cerebrais também entram nisso, né, porque boa parte de doenças né, como ansiedade e depressão derivam, por exemplo, de TDAH, que eu também sou TDAH, e cafeína em si vai gerar angústia em boa parte das pessoas. Então, muitas pessoas acabam consumindo cafeína, buscando mais foco, buscando mais energia ao longo do dia, mas o que elas têm em contrapartida também é o aumento da angústia, né? É um aumento da sensação de impotência, de medo. É como se ficasse um ciclo, né? Exato. Eu tomo, faço, acontece, né? E volta, né? Também, total. E aí, de novo, você vai ter aquela queda de energia, você vai de novo para a cafeína, mas o que ela vai te dar, boa parte das vezes, não é necessariamente foco e energia. Ela vai te trazer mais medo, mais angústia, ela te paralisa ao invés de E até tem potencializar. aquela coisa de não tomar tanto, né? É o mesmo efeito da droga, né? Você começa tomando a droga um pouquinho, depois você precisa de mais um pouco, porque o teu organismo precisa, depois você vai mais um pouquinho, porque precisa mais um pouco, e aí acontece o abuso, né, e o vício. É dose dependente, então hoje você usa uma quantidade, amanhã você vai ter que usar um pouquinho a mais para trazer o mesmo efeito, porque vai gerando uma resistência para o corpo, com certeza. Nossa, é muito louco isso. Dizem que a pimenta ajuda muito na coisa do queimar
caloria ou te dá mais energia porque você fica com calor, alguma coisa. Tem a ver? De certa- Gengibre, pimenta. Olha, de certa forma sim, mas... São alimentos quentes que a gente fala. Isso, exato. Mas desde que a pessoa tenha consciência de que, né, normalmente a gente traz muito mais desses alimentos para suplementação, porque ele gera um desconforto gástrico muito grande devido à acidez tamanho deles. E aí, para atingir determinadas quantidades do real efeito que teria, de fato, a gente precisaria de quantidades que causariam esse desconforto gástrico. Então, por conta disso, a gente utilizaria frações, né? Ou seja, separaria algumas substâncias, né, desses alimentos, como a pimenta em si, em cápsulas, para que a gente não tenha um efeito ruim, só o efeito benéfico. Tá. Mas entra dentro da mesma questão. Pode gerar uma ação antioxidante no corpo, né, em relação à saúde, melhora bastante. Pode trazer a gordura para a circulação, de certa forma, mas... De novo, se você não está consumindo menos calorias do que precisa para emagrecer, por exemplo, ou então se você não está fazendo exercício físico também naquele momento, imediatamente após o uso, né, de um suplemento, você não vai ter o gasto energético necessário para realmente usar aquela gordura como energia. É que a gente vê, por exemplo, os países que utilizam, né, uma grande quantidade de gengibre ou da pimenta, como os asiáticos, né? Você pega ali a Índia, você pega o Japão, você pega toda aquela parte Coreia. Você não vê as pessoas obesas. Olha, E tudo é apimentado deles. Total, com uma certeza. delícia. E acredito eu que seja muito mais o contexto cultural, Cultural. né? Cultural Mas a alimentação deles também tem muito legumes, tem muitos grãos. Tem muita variedade. Eles usam muito mais os temperos. Por mais que hoje a alimentação do Brasil seja considerada uma das maiores e mais completas do mundo. O arroz e feijão, né? O arroz e feijão, exatamente. O melhor complemento possível. Né? E, infelizmente, a gente ainda não usa tanto de temperos em si como eles trazem. Não é uma variedade tão grande. A gente até tem, mas não é hábito da cultura do brasileiro utilizar de toda a variedade como eles utilizam na cultura hindu, por eles exemplo. eles usam a cúrcuma, eles usam, nossa, De curry, tudo. As pimentas são só um pequeno detalhe, né? A gente esquece de todo o restante em si, mas obviamente, né? Porque é outra cultura, né? Para quem não vivencia aquilo no dia a dia, a gente não vai ter consciência de tudo. Eu amo pimenta. É bom. Amo pimenta. Até pão com pimenta, tudo que vai pimenta eu gosto. Eu sou apaixonado também. Eu sou Nunca apaixonado. me deu problema gástrico. Sim. E como, viu? E que bom. E que bom, porque é bem desconfortável. É bem desconfortável, então... as pessoas que... É um problema. Mas é muito gostoso. Com certeza. E, vamos lá. O que a gente pode fazer também com relação à bruxaria que a gente poderia, num ritual... Vamos pensar, você falou sobre Hecate, né? É uma deusa que você cultua, que você honra. Tem algum deus específico que você cultua e que você daria uma receita? Olha, vou ser bem sincero, tá? Na verdade, como eu me integrei, né, muito recentemente, tem só 2 anos que eu venho estudando um pouquinho mais a respeito, digamos que eu falo direto com o criador em si. Eu tenho o uso das entidades, bruxaria obviamente. natural, você tá. Exato. Então, assim, tenho dos duendezinhos em casa, né, dos gnominhos que tomam conta. Eu tenho, sim, um espaço específico para eles. Tenho um espaço específico também para a entidade minha de esquerda, de certa forma, né, que legal. abre os caminhos, que algumas culturas chamam como pombagira, né, pombogira também. Então, eu tenho uns altarzinhos em casa exatamente só para cultuar, né, deles. Mas você faz comida para eles? Você faz alguma coisa? Por exemplo, meu Ganesha sempre vai ter doce. As coisas de amendoim que ele gosta, coco, alguma coisa assim, né? Olha, para os gnomos, isso é tradicional, acho que todo mundo acaba fazendo isso, né? As frutas em si, né, em cima da geladeira, né, para exatamente... Numa planta, num jardim. Total, já trazendo a gratidão, né, e a partir do momento que as frutas começam a apodrecer, você troca elas, mas são as mais bonitas possíveis, exatamente para poder cultuar desses seres que trazem proteção pra gente, né? Que cuidam do nosso lar, mas principalmente é da nossa energia, a energia do lar e a nossa, principalmente. Ele protege, né, as entradas, essa coisa toda. Com certeza. Tem o meu altarzinho também de ancestralidade, né? Então, dos meus falecidos. Então, ali, né, meus avós, um ex-namorado meu de anos atrás também, que acabou falecendo de Covid. Então, assim, é importante que a gente tenha também, né? Continue cultuando. Honrar. Exato, honrando a eles que estão do outro lado ali a todo momento, né? De certa forma também prezando
por nós, porque a gente consiga cumprir o nosso propósito e de forma mais tranquila possível. Legal. Independente do causa da ordem que se instaure ali na rotina, que eles consigam tranquilizar o nosso coração para a gente lembrar que tudo isso aqui é passageiro. Né? E que a gente traz toda uma história, né, deles. Total. Querida, a gente está encerrando. Eu gostaria muito que você passasse os seus contatos digitais, como é que a gente pode te encontrar, pode passar telefone, Tudo bem. consultório, tudo. Maravilha. Bom, telefone em si, para quem quiser agendar consulta, DDD 11 98362 8263. De novo? DDD 11 982... Não, perdão. DDD 11 98362 8263. E rede social, basicamente, eu me limito ao Instagram hoje em dia, né? Também tem a conta no TikTok para quem quiser seguir, mas no Instagram tá como alancamargo.nutri e vocês podem me seguir lá, eu posto muitos vídeos falando a respeito, né, de não só... Muita coisa interessante. Não, com certeza, com certeza. Muitas dicas, gente. Dicas que a gente pode aplicar no dia a dia mesmo para ter uma vida mais bacana, mais saudável e plena. Antes de tudo, que a gente não vive igual um zumbi, né, simplesmente com baixa energia, mas realmente que a gente consiga agir em plenitude, né, quer dizer, que a gente tenha total vitalidade e que para isso, né, pela alimentação, a gente consiga ali entregar para o corpo o que ele precisa para isso de fato acontecer. Então, Instagram, alancamargo.nutri. Nutri com I no final? Com I no final, Alan com um L só. Alan com L só. Querido, muito obrigada, Obrigado, amei. Thaís. Amei. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Pessoal, olha, espero que vocês tenham amado, gostado. Procurem realmente, vão no Instagram, porque tem dicas fantásticas. Eu já procurei, estou seguindo muita coisa que ele fala. Então, nossa, tá sendo muito bacana, tá bom? A gente se vê no próximo programa. Até, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.